Olá, olá a todos. Hoje nós vamos ter um episódio especial do nosso Papo de Fono, em relação ao Dia do Fonoaudiólogo, em homenagem ao Dia do Fonoaudiólogo. E para isso, hoje, o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região chamou o professor doutor Leonardo Vanderlei, que é presidente atual da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, para ter esse papo, um papo mais solto, um papo bem descontraído sobre essa fonoaudiologia que a gente está vivendo hoje, como é que é a nossa profissão, como é que está esse mercado de trabalho, para onde está indo essa profissão, esse profissional na sua atuação. Então, hoje nós estamos muito felizes de estar aqui com o Dr. Leonardo. Dr. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso papo aí, que a gente possa hoje, de uma forma mais descontraída, poder abordar o fonoaudiólogo, a profissão do fonoaudiólogo, a fonoaudiologia enquanto ciência, e que a gente possa, ao mesmo tempo, comemorar o Dia do Fonoaudiólogo. Mais um Dia do Fonoaudiólogo, São 41 anos, que a gente comemora esse dia a partir da promulgação da lei, que é uma lei 6965 de 1981, então, que regulamentou a profissão de fonoaudiólogo. Seja bem-vindo, doutor Leonardo, a esse nosso papo. Obrigado, Silvia, pelo convite. Obrigado aos colegas do CREFONO da 2ª Região. É uma delícia bater papo sobre a fonoaudiologia e com uma colega muito querida. E é uma delícia por quê? Porque a fonoaudiologia é a nossa vida. Não querendo romantizar aqui o nosso trabalho, a nossa profissão, mas porque nós dedicamos boa parte, a Silvia, eu, os colegas do CREFONO, dos órgãos de classe, dedicam boa parte da sua vida a entender a profissão e a tentar melhorar essa profissão. E essa profissão é que sustenta também a nossa vida, o nosso sustento vem da fonoaudiologia. Então, conversar sobre a fonoaudiologia é sempre muito gostoso. E conversar sobre a fonoaudiologia de hoje, de amanhã, é melhor ainda. Então, eu agradeço por essa oportunidade hoje de ter esse bate-papo aqui com vocês sobre a fonoaudiologia. E não é à toa, Leonardo, que nós convidamos você para esse bate-papo, porque você é um apaixonado pela fonoaudiologia, incansável pela fonoaudiologia, e sempre, por todos esses anos aí que eu tenho de formada e pelo que eu tenho visto, as pessoas, o fonoaudiólogo é uma pessoa apaixonada pela fono. Sempre que a gente fala dessa fonoaudiologia, se inflamam os corações, é uma coisa muito de paixão mesmo, de coração, que a gente tem por essa profissão. E aí, dentro desse caminho, a gente falando desses 41 anos que a gente está construindo essa fonoaudiologia, eu queria conversar um pouco com você sobre sua visão. Qual é a fonoaudiologia que nós temos hoje e qual é a fonoaudiologia que a gente quer, que a gente está construindo? Eu acho que, assim, quem constrói, a gente tem o conselho construindo, em questão de normativas, a fiscalização, as questões éticas, nós temos a sociedade construindo na questão da ciência, e a gente tem caminhado, por esses trilhos aí, Então, mas o que será que nós estamos construindo? Onde estamos? E aonde a gente quer chegar, isso pelo seu ponto de vista, e qual a complementariedade dessas instituições, tanto do Conselho quanto a sociedade, nesse trilho, que nós temos ainda? Silvia, primeiro pensar que os dados, eles são muito favoráveis à nossa profissão. Então, se eu quero pensar na profissão hoje, antes de eu pensar num futuro mais distante, eu preciso lembrar que dados recentes do Departamento de Estatística relacionada às ocupações nos Estados Unidos fizeram um levantamento para ver qual o prognóstico de crescimento das profissões nos próximos 10 anos, ou seja, no futuro próximo. E entre as profissões da saúde, olha que dado interessante, o potencial de crescimento de todas as profissões da saúde, em geral, é de 15% nos próximos 10 anos. E do fonoaudiólogo é de 25% nos próximos 10 anos. E se eu penso na fonoaudiologia do hoje, por que esse hoje me aponta para um futuro tão promissor? Porque nós trabalhamos com elementos que são essenciais de desenvolvimento do ser humano. Eu costumo dizer que não dá para imaginar o ser humano sem aprender, sem se comunicar e sem se alimentar. E esses são os 3 grandes eixos de trabalho
do fonoaudiólogo, de atuação do fonoaudiólogo. Então, se nós imaginarmos que o desenvolvimento do futuro e do cidadão do futuro depende da aprendizagem, da comunicação e da alimentação, nós entendemos o quanto a nossa profissão hoje chegou num escopo de atuação que é essencial para o desenvolvimento do ser humano. E é interessante, né, nós celebramos 41 anos de regulamentação da profissão no país. A Silvia bem citou aqui a Lei 6965 de 81, e veja como é interessante já olhar retrospectivamente. Quando a gente olha na lei, né, para a gente olhar passado, presente e futuro, a lei define, traz no escopo da atuação pesquisa, prevenção, avaliação e terapia da comunicação oral e escrita, voz e audição, ou seja, padrão de fala, padrão de voz, e acrescenta aí a escrita e a audição. E hoje, nós já entendemos que o escopo de atuação da fonoaudiologia, ele vai bem além dos aspectos da comunicação. Quando nós pensamos, por exemplo, na alimentação, que aí eu tenho as especialidades da disfagia, da motricidade orofacial, por exemplo, o quanto nesses 41 anos o nosso perfil de atuação ele se ampliou de tal forma, se inseriu em vários outros contextos também, que hoje, quando nós olhamos para a própria lei que regulamentou a profissão no país, nós já vemos o quanto nós já crescemos e já passamos a atuar em escopo de atuação que não eram nem previstos lá no início da regulamentação da nossa profissão. Então, primeiro pensar que no hoje o fonoaudiólogo ele tem um conhecimento que é diferenciado, que se associa a vários outros conhecimentos de outras áreas, de outras ciências, e que traz uma contribuição que é única no escopo da saúde e da educação. Então, esse é um ponto para pensar na fonoaudiologia do hoje. E quando eu penso na fonoaudiologia do futuro, algumas coisas precisam ser pensadas. O que que faz o que que leva à transformação de uma profissão? É demanda e tecnologia. Então, quando eu penso na fonoaudiologia do futuro, eu preciso ter uma clareza no hoje de quais são as demandas que estão sendo indicadas aí para os próximos 5 e 10 anos, porque eu vou precisar me dedicar no estudo, enquanto um profissional autônomo ou enquanto um pesquisador, eu vou precisar me dedicar ao estudo e ao exercício profissional no aprimoramento para absorver essas demandas que vão chegar nos próximos anos. Então, demanda é um ponto importante. E se eu penso em demandas para o futuro, eu penso no aumento da população de idosos, no aumento da população com necessidades complexas da comunicação, porque sobreviveram a algum episódio, a alguma condição da saúde, seja no início ou mais para o fim da vida, que precisam de um suporte tanto da comunicação quanto nas questões relacionadas à alimentação. E eu também preciso pensar, em termos de demanda para o futuro, o quanto o fonoaudiólogo vai precisar desenvolver um aporte teórico e de exercício profissional relacionado ao desenvolvimento, à potencialização dos processos de aprendizagem em crianças e adultos, porque isso também faz parte do nosso escopo de atuação. Muito mais do que atuar no sentido de reabilitação, nós entendemos que vem uma demanda muito importante nos próximos anos no trabalho de prevenção e muito mais que prevenção também de promoção das capacidades de aprendizagem, de comunicação da população em geral. Então, um ponto para o futuro é demanda. Um segundo ponto para a transformação da profissão para o futuro é a tecnologia. E não somente a tecnologia no sentido da tecnologia dura, dos equipamentos, onde eu tenho muita densidade tecnológica, mas da estruturação de processos de trabalho, da estruturação de rotinas nos diferentes serviços. Nós precisamos desenvolver, nos apropriar e até mesmo implementar essas tecnologias nos nossos processos de trabalho, seja na iniciativa pública ou na iniciativa privada, porque essa tecnologia, ela sim vai fazer o sonho de todo fonoaudiólogo para o futuro, que é fazer com que o direito humano, a comunicação efetiva e a alimentação segura e prazerosa seja acessível para todos os brasileiros em todas as regiões do nosso país, para todos os níveis e classes econômicas e sociais dentro do nosso país.
E um fato muito recente, porque às vezes a gente pensa futuro e pensa o futuro como algo muito distante, muito longe, o quanto nós pensávamos que a telefonoaudiologia, que foi implementada pelo Conselho Federal, que foi regulamentada no Conselho Federal de maneira plena em 2000, o quanto nós pensávamos que essa tecnologia ia chegar, ia ser de fato efetiva no nosso meio enquanto fonoaudiólogo, e ela chegou. Então, eu preciso entender que para que a fonoaudiologia ela seja de fato acessível a todas as pessoas, eu preciso ter processos tecnológicos e tecnologias leveduras e duras que otimizem os nossos processos de trabalho e façam com que esses fonoaudiólogos consigam atender a maior parte da população brasileira. E esse dado é muito interessante. Se nós pensarmos hoje, pensando na população do Brasil, né, nos 214 milhões de habitantes que nós temos no país, hoje nós temos em torno de 21 fonoaudiólogos para cada 100 mil habitantes no nosso país. Obviamente, numa conta muito simples, a gente já vai entender que não dá para absorver toda essa demanda. Um estudo recente, para a gente pensar e planejar esse futuro também, de 2021, mostrou que em torno de 35% da população em geral, ela vai ter algum transtorno da comunicação ou da alimentação ao longo da vida. Então, se nós juntamos todos esses números aqui, a prevalência de algum transtorno da alimentação ou da comunicação na população em geral, o número da população brasileira e o número de fonoaudiólogos que nós temos hoje no país, nós entendemos que, primeiro, nós precisamos ampliar essa força de trabalho, isso é um fato. Segundo, nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor para que o número de pessoas assistidas pelo escopo da nossa atuação seja cada vez mais aprimorada no país. Então, eu acho que esses dois pontos, eles precisam ser considerados no nosso planejamento para o futuro. Qual é a demanda e quais as mudanças epidemiológicas que eu tenho nos próximos anos e qual é a tecnologia que pode potencializar o desenvolvimento da minha profissão nos próximos anos. Eu entendo que esses são dois pontos essenciais que a gente precisa, Silvia, dar atenção nos próximos anos. Então, Leonardo, eu concordo plenamente aí com você nessas questões, porque assim, em termos do que a gente já vem acompanhando, pelo menos ali no Conselho, eu não sei se você tem essa visão, nós tivemos um momento da fonoaudiologia em que esse mercado de trabalho, essas demandas, elas não estavam tão visíveis, né? A própria população, a sociedade, não sabia exatamente o que o fonoaudiólogo fazia. Mas nós estamos num momento muito favorável para a fonoaudiologia em termos de demandas e de mercado de trabalho. Nós temos recebido, inclusive, várias demandas, várias solicitações, né, para que o fonoaudiólogo, de vagas, né, para que o fonoaudiólogo venha atuar, e a gente hoje parece que está faltando esse fonoaudiólogo, né? Então, a perspectiva para o futuro, né, da profissão, ela é muito interessante. Pelo Conselho, por exemplo, nós tivemos uma época em que nós tivemos muita baixa no Conselho de Fonoaudiólogos. E hoje, assim, esse mercado, ele está tão promissor, ele está tão aberto para essa atuação fonoaudiológica, que a gente gostaria até que muitos fonoaudiólogos que estivessem em baixa voltassem à profissão, né, entendendo todas essas mudanças, se adequando, né, com essa educação continuada, que a gente não pode esquecer, já que esse mundo ele é muito rápido, né? Ele se modifica muito, como você falou, até a questão tecnológica e tudo mais, mas esse mercado de trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí qual que é a sua visão desse mercado de trabalho futuro e associasse um pouco também esse sucesso do fonoaudiólogo com questões éticas, que eu acho que é muito importante a gente abordar também. Por quê? Porque hoje o fonoaudiólogo ele está mais nas redes sociais, às vezes ele não tem um pouco de dimensão do que chega a ser um marketing e do que é um marketing ético, que a gente chama, dentro dos princípios do código de ética. Então, como que você vê a inserção do fonoaudiólogo nesse caminho aí, nesse futuro, de acordo com esse mercado de trabalho e com as questões éticas envolvidas, e cada vez mais ele nas redes sociais, ele chegando mais próximo da sociedade?
Excelente, Silvia. E eu fico pensando aqui, a gente pensa no futuro e dois passos, dois itens para a gente planejar o futuro são demanda e tecnologia, mas essa sua pergunta me remete ao caminho, né? Como é que eu vou traçar esse caminho para o futuro, considerando vários aspectos, claro, a demanda, o mercado de trabalho, a ética, e é interessante porque nós temos basicamente 5 pilares de construção de trajetória de uma profissão. Claro, obviamente envolve conhecimento técnico-científico, apropriação de novas tecnologias, mas hoje nós já entendemos, e foi importante você tocar nesse ponto, nós já entendemos que só o conhecimento técnico e técnico-científico gerado em uma profissão e somente a apropriação das novas tecnologias, elas não fazem esse caminho completo para o futuro. Por quê? Porque hoje tem mais 3 pilares que envolvem a construção do futuro de uma profissão e da trajetória de crescimento de uma profissão. Entre elas, as habilidades comportamentais. Isso veio à tona na pandemia e eu vou inserir também a ética dentro dessas habilidades comportamentais. Eu preciso saber me comunicar, eu preciso ter inteligência emocional, eu preciso ter habilidades, flexibilidade cognitiva para lidar com as mudanças. O mundo muda numa velocidade muito rápida e eu tenho que ter flexibilidade para me adaptar a essas mudanças, tanto do ponto de vista cognitivo quanto emocional. As habilidades comportamentais, como usar, por exemplo, as redes sociais de maneira ética, como associar um valor positivo à minha profissão e não uma certa, me perdoem a palavra, quem está ouvindo esse podcast, mas uma certa promiscuidade ao serviço que eu estou oferecendo ou a um preço vil. E a tudo que já é posto aí, o código de ética ele está disponível e a cada post ou a cada comunicação da minha profissão, eu preciso considerar aquilo que está posto no código de ética. E as minhas habilidades sociais também, como é que eu me relaciono, como é que eu faço networking. Então, as habilidades comportamentais, então, além do técnico científico, além da questão da apropriação da tecnologia, o terceiro ponto é eu preciso desenvolver as minhas habilidades comportamentais. Inclusive, porque a comunicação está no meu escopo de atuação. Então, eu preciso ter uma comunicação de excelência. E uma comunicação de excelência envolve, além de toda a forma envolvida com ela e com o conteúdo agregado a ela, a questão da ética. Um outro ponto, que seria o quarto pilar para o desenvolvimento dessa trajetória profissional para o futuro, é a cultura organizacional. Algumas profissões, classicamente, têm uma cultura organizacional muito forte. Por exemplo, a medicina tem uma das culturas organizacionais mais fortes que existem. Daí, tantas vezes, nós falamos assim, olha, o corporativismo médico. E parece que o corporativismo adquire um senso que parece ser somente negativo, mas o corporativismo também do ponto de vista de que aquela comunidade profissional, ela congrega uma série de valores e ela está unida em torno de diferentes propósitos para que ela atinja aqueles objetivos. Eu já tenho falado sobre isso algumas vezes na fonoaudiologia, a construção ética e o futuro da nossa profissão depende do quanto os nossos órgãos de classe, os nossos colegas, os diferentes profissionais da fonoaudiologia espalhados por esse país e que atuam na ponta, atendendo o paciente, seja no serviço público ou privado, que atua nas empresas, que atua na indústria, que atua na pesquisa, todas as comunidades profissionais da fonoaudiologia, elas precisam estar unidas em torno do nosso propósito. E são conversas que, às vezes, eu até brinco, né, com relação a essa cultura organizacional, não é vetar o direito de fala ou a luta por direitos e por crescimento dentro da profissão, mas é fazer junto com o sistema de conselho, junto com as sociedades científicas, junto com os sindicatos, junto com todas essas comunidades. Então, uma cultura organizacional forte faz de uma profissão mais poderosa ainda para conseguir se posicionar e sobreviver diante das adversidades que surgem no mundo do trabalho constantemente. Então, a fonoaudiologia precisa trabalhar a sua cultura organizacional. Eu preciso saber que aquela pessoa que está do meu lado, ela é fonoaudióloga,
ela é fonoaudiólogo e ela compartilha comigo do mesmo propósito e dos mesmos interesses. Eu costumava até dizer assim, olha, se você tem um problema, se você identifica na profissão um problema ou algo que precisa ser trabalhado, você precisa ir direto nos órgãos de classe. E o lugar para isso, infelizmente ou felizmente, não é uma rede social. O lugar para isso é escrever, é ir direto nos gestores, é ir direto nos presidentes, nas diretorias dos CREFONs, das sociedades, dos sindicatos. É esse trabalho que move a profissão, porque essa diversidade é o cara que está lá na ponta, que vê uma demanda que às vezes quem está no conselho não tem um contato tão direto com aquela demanda. Então, isso faz parte da cultura organizacional. O nosso propósito é o mesmo. O propósito do conselho, da sociedade científica, dos sindicatos, de todas as comunidades envolvidas com a fonoaudiologia, não tenham dúvida, é o mesmo. É tornar a fonoaudiologia cada vez mais forte e ocupando todos os espaços. Então, isso nós não podemos ter dúvida. E um último ponto desse pilar, que está muito associado a isso que você me perguntou, é entender que a profissão ela é uma marca. Ela é uma marca igual, eu posso citar várias marcas aqui, então quando você pensa em Coca-Cola, você traz todo um valor agregado a essa marca, porque há um respeito por essa marca, há um histórico na construção dessa marca. Cada fonoaudiólogo e cada estudante de fonoaudiologia, ele representa a marca fonoaudiologia. Cada vez que eu entrego o resultado, cada vez que eu entrego uma fonoaudiologia que gera resultados, que melhora a qualidade de vida da população, que melhora o desempenho em uma cidade, em um município, em um serviço, eu estou agregando valor à minha profissão. E nós não podemos perder de vista que uma profissão é marca. Então, quando eu exponho essa marca de uma maneira negativa, eu estou trabalhando contra a minha profissão. Se eu tiver competência técnico-científica, apropriação da tecnologia, habilidades comportamentais, uma cultura organizacional muito forte, e tiver acima disso aí uma compreensão de que a minha profissão é marca e em cada fala e em cada manifestação minha enquanto fonoaudiólogo, eu preciso levar essa marca com toda a dignidade e potência que ela tem, aí a gente faz um caminho para o futuro muito promissor, porque, como a Silvia já endossou, a demanda existe, há um reconhecimento da necessidade. Agora, é em cada ação individual do fonoaudiólogo que nós construímos o valor. Desde as questões éticas, a não cobrar um preço vil, por exemplo, em um projeto, em um atendimento, em uma consulta, até mesmo ao tipo de conteúdo que eu vinculo associado à fonoaudiologia. Aí a gente vai construir uma profissão que é forte e que é, de fato, a profissão do futuro. Leonardo, você tocou num ponto muito importante que eu acho que é uma ideia que a gente tem que deixar hoje, né, no dia, nessa comemoração do Dia do Fonoaudiólogo, algumas questões que foram marcas aí, inclusive da sociedade, do próprio sistema de conselhos, né, que é realmente a mudança dessa visão, né, dessa visão médico-centrada que a gente teve historicamente, e que hoje ela tem completamente diferente, né, essa visão. Por quê? Porque todas as profissões da saúde têm o seu espaço e estão galgando aí o seu posicionamento como profissões da área da saúde, dentro das suas atuações. Então, eu acho muito importante o que você falou, que é o fonoaudiólogo, ele tem que estar junto desse processo, ele tem que buscar o seu conselho de classe, ele tem que buscar a sociedade nas questões que ele tenha, né? E que a gente possa, de alguma forma, construir juntos. A gente tem construído muitas normativas para regulamentar a atuação do fonoaudiólogo em várias áreas do conhecimento, em várias áreas de atuação, para realmente marcar qual é o nosso espaço. Nós temos uma questão muito delicada, alguns fonoaudiólogos, muitas vezes eles vêm questionar o conselho, questionar a sociedade sobre áreas que outras áreas estão fazendo, algumas coisas que são da fonoaudiologia. Mas o que a gente tem visto é que a gente pode, sim, em comunhão com essas outras áreas da saúde, outras profissões, a gente estabelecer, né, o que cada um faz e que complementa as suas ações. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que trilhar,
de estar junto com as outras profissões e cada um estabelecer qual sua área, o que em que cada um vai atuar, para que a gente possa realmente ter uma fonoaudiologia forte. Esse é o nosso recado aí para o Dia do Fono, né, para essa comemoração tão importante, e que a gente realmente, no Dia do Fonoaudiólogo, comemore, realmente exponha, né, a sua paixão, o seu orgulho de ser fonoaudiólogo, e dessa forma, juntos, nós vamos conseguir trilhar esse caminho. Por isso que hoje a sociedade está junto aqui com o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região, mostrando mais uma vez essa união, porque todos os dados científicos que vêm da sociedade, que são apoiados pela sociedade, são utilizados pelo Conselho para estabelecer todos os limites da profissão e todas as novas atuações e todas as formas corretas que a gente tem de atuar, né? De como a gente pode atuar de uma forma competente e ética. Então, a gente queria hoje te agradecer muito por esse bate-papo, Leonardo. Nós vamos ter outras oportunidades de conversar, mas que hoje, comemorando o Dia do Fonoaudiólogo, eu e você, com certeza, a gente é super orgulhoso de estar onde estamos. A gente briga bastante pela fonoaudiologia, a gente está sempre se dedicando ao fonoaudiólogo, a essa ciência, e a gente quer vê-la cada vez mais brilhando e que o fonoaudiólogo também brilhe nas suas atuações. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos comemorar todos juntos, né? Parabéns a todos os fonoaudiólogos por mais um ano que a gente comemora a promulgação dessa lei, a regulamentação da nossa profissão. E que assim sejam por muitos e muitos e muitos anos, né? Eu que agradeço, Silvia, mais uma vez o convite. Os órgãos de classe, eles existem para a defesa, especificamente a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, já revisitou a visão de que a sociedade é só voltada para a ciência. A ciência e a defesa do exercício profissional são coisas que caminham juntas o tempo inteiro. Então, a sociedade existe para os fonoaudiólogos, a sociedade existe para os usuários, a sociedade existe também para apoiar os outros órgãos de classe, como o sistema de conselhos, o Conselho Federal. E a sociedade só existe porque ela é feita de pessoas. Ela não é feita de paredes, ela é feita de pessoas, de fonoaudiólogos, de alunos de fonoaudiologia. Então, eu encerro também a minha participação aqui, convidando a todos para participarem também da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e contribuir no desenvolvimento da nossa profissão no país. Obrigada. Então, até o próximo Papo de Fono. A gente se encontra em breve.